Olá, que bom que você está aqui com a gente outra vez. Hoje temos um conteúdo para ajudar você no seu dia a dia, porque se é problema seu, é problema nosso. E o conteúdo de hoje está no Insta do Explica Ágil. O Explica Ágil é de um trio muito massa que é a Isna Faria, que é Agile Coach na Ambev Tech, a Maria Fernanda Marcotti, que é Agile Expert na Raia Drogasil, e a Bianca Pereira, que é Agile Specialist na Nubank. Então, esse trio forma aí o Explica Ágil, que tem conteúdos muito legais no Insta e no Medium também. Os links vão estar lá no nosso backstage para vocês, k21.link/lovetheproblem. Nossa, tava enferrujado, nem lembrava mais o nosso backstage. E lá vão ter os links tanto pro Insta, pro Medium do Explica Ágil, assim como o LinkedIn da Isna, da Maria e da Bianca. Inclusive, elas têm uma mentoria que é bem interessante, então procura lá, dá uma fuçadinha no Insta, consome aqueles conteúdos maravilhosos que elas têm. E eu vou começar hoje com um deles, que é como fazer bons diagnósticos no seu time. Então bora lá! Como fazer bons diagnósticos no seu time para identificar dores e possíveis soluções. Mas para quê? Imagine que você chegou em um time novo e não sabe por onde começar a atuar. Ou que te chamaram para resolver um problema específico, mas você não tem certeza como resolvê-lo. Diagnósticos vão te ajudar a investigar e identificar problemas, entender quais têm sido os impactos desse problema e pensar em soluções adequadas. Para isso, você precisa focar em algumas coisas. E aqui vão as dicas, bora lá. Coletar diferentes visões. É muito importante ouvir diferentes perspectivas sobre o mesmo problema e principalmente em diferentes posições de influência. Converse com pessoas do time, lideranças, pessoas gestoras e ouça todos igualmente. Segundo ponto, fazer perguntas abertas. Perguntas abertas induzem menos as respostas e ajudam a descobrir outros pontos que poderiam passar batido. E aqui, nas perguntas, um beijo especial pro Samuca, o Samuel Cavalcante, e pra Jana Simões, que me ensinaram bastante sobre perguntas, né? O Samuca, especialmente no treinamento de técnicas de facilitação. Se você quiser conhecer o treinamento, a gente vai deixar o link lá no backstage, k21.link/lovetheproblem. E aprendi muito com ele sobre perguntas poderosas durante esse treinamento e nos nossos papos aqui. E a Jana Simões também, um beijo, Jana, me ensinou muito sobre perguntas poderosas. Ela me ajudou muito a refazer várias perguntas que eu precisava trazer em momentos em que eu precisava diagnosticar, entender um problema, tentar descobrir o que estava acontecendo, trocar perguntas que tinham muitos vieses, que induziam para muita coisa e trabalhar essas perguntas de forma mais poderosa. Então, um beijo Samuca, um beijo Jana pra vocês. E aqui, voltando pro conteúdo, algumas sugestões. Olha só, que tal trocar? Vocês fazem boas reuniões? Para essa outra pergunta. Como os rituais que temos hoje geram valor? Aí, a mudança de fazer uma pergunta direta, fazem boas reuniões, sim ou não, né? Para que, como é que eles estão hoje? Se eles estão gerando valor, o entendimento das pessoas sobre isso. A pergunta vai gerar insights totalmente diferentes, né? Então, pensem nas suas perguntas. Vamos trocar essas perguntas para perguntas mais poderosas. Terceiro ponto, analisar os dados disponíveis. Existe alguma métrica do time que você possa observar? Quais foram as discussões das últimas retrospectivas? Isso pode te dar informações importantes que ainda não foram percebidas por outras pessoas. As métricas aqui eu acho muito bom, é um tema que eu gosto bastante. Em alguns contextos, a gente não tem as métricas para poder observar. Então, é um bom momento para começar a trazer essa reflexão para as pessoas, para que elas possam começar a coletar métricas. E algumas vezes até existem. E se bobear, existem em excesso, inclusive. Porque muitas métricas se tornam somente dados que não se tornam informações. A gente precisa olhar para elas e entender o que elas significam, né? Então, trazer a discussão, trazer os dados para que a gente possa discutir, podem trazer boas informações nesse momento de diagnóstico, assim. Então, questione os dados, pergunte o que eles significam, pergunte sobre as mudanças e tudo mais. Isso é bem interessante para a gente tornar as métricas úteis de fato, né? Quarto ponto, não espere chegar em conclusões fixas. Elas talvez não existam e você nunca vai ter um diagnóstico perfeito ou completamente finalizado. Foque em entender o que é mais importante ser priorizado para ser resolvido. Isso aqui é um ponto muito importante também, especialmente quando a gente fala de diagnósticos, né? A gente não pode chegar numa paralisia de análise. Eu li um termo uma vez muito legal que é paralisia de Pareto. Eu quero encontrar o
principal problema a ser resolvido, e daí eu fico nessa análise eternamente, porque a análise ainda não está perfeita, não está completa e tudo mais. Um ponto interessante sobre a paralisia de Pareto, eu conheci esse termo no livro Toyota Kata, do Mike Rotter, porém tem uma aplicação interessante dele em outro livro, que é Gerenciando para o Aprendizado, do John Schock. São 2 livros da literatura Lean bem conhecidos, e no Gerenciando para o Aprendizado, uma pessoa que está desenvolvendo um diagnóstico, né, um PDCA, usando um A3, o formato do A3, traz isso para a liderança e mostra o que está feito o diagnóstico, o que já foi estudado e tudo mais, e fala que daqui a 2 semanas, por exemplo, a gente vai poder testar o que está sendo analisado, diagnosticado ali e levantado como possível solução. Daí a pessoa que está liderando fala, tudo bem, mas e o que a gente consegue fazer então antes disso, né? Pra gente aprender um pouco mais rápido. Daí a pessoa fala, talvez a gente consiga na semana que vem preparar para fazer tal e tal coisa. E a pessoa que está liderando de novo fala, e se a gente for testar alguma coisa hoje à tarde? E para mim esse é o ponto das conclusões fixas, né? Existe um processo de aprendizagem e a cada passo que a gente der, a gente pode e vai aprender muita coisa. Então, no lugar de esperar por um diagnóstico perfeito, uma análise perfeita, aprenda com pequenos passos durante esse caminho. Tudo que a gente faz precisa gerar, de fato, uma ação para algo que a gente possa resolver. Então, encontrar nesses diagnósticos um problema a ser resolvido e já experimentar pequeno alguma forma de resolver esse problema é muito mais interessante do que ter uma análise e um diagnóstico completamente perfeito. Senão a nossa vida vira diagnóstico em diagnóstico e pouca ação. Então tente pegar aquilo que você identificou como um potencial problema a ser resolvido e experimente, porque você vai aprender e melhorar ainda mais o seu próximo diagnóstico, porque você aprendeu de fato aplicando alguma coisa. Então, retomando os 4 pontos que as meninas do Explica Ágil trouxeram para diagnóstico. 1. Coletar diferentes visões. 2. Fazer perguntas abertas. 3. Analisar os dados disponíveis. E 4. Não esperar chegar em conclusões fixas. É isso aí. Chegamos ao fim de mais um conteúdo, ao fim de mais um Problema Nosso. Os links estão lá no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem. O conteúdo aqui veio do Instagram do Explica Ágil, que é produzido pela Isna, pela Maria e pela Bianca. Os contatos delas também estarão lá no nosso backstage. Um beijo pra você e até o próximo!